cada vez mais enfiando a mão no bolso do brasileiro. Nos próximos meses, o quadro vai estar um quadro muito mais grave. Qual é a meta do governo? Quais são as propostas do governo? Nós ganharemos esse processo tranquilo. Isto aí é um blefe. Governador Caiado, há uma antecipação da eleição? A oposição está colaborando, entre aspas, para isso? Enquanto o governo tenta sustentar um roteiro de fantasia, alguém resolve quebrar o script ao vivo. E quando a verdade aparece, o discurso ensaiado começa a desmoronar. O debate foi quente, direto e cheio de verdades que muita gente não quer ouvir. Antes de julgar, assista ao vídeo completo e tire suas próprias conclusões. Que houvesse uma de Lula, porque não tem convergência nenhuma com aquilo que o presidente propõe e da maneira como ele tem governado o país. Ou seja, aumento da taxa de juros de forma incontrolável, cada vez mais enfiando a mão no bolso do brasileiro. O Brasil, todas as pesquisas que são feitas no país, a violência assola o país. Estava vendo uma pesquisa da Quest, 70% das mulheres têm medo de viajar ou de, pelo menos, passear à noite em qualquer cidade do Brasil, exceto no estado de Goiás. Então, virou-se um caos total, onde a pessoa não vê desenvolvimento, não vê cumprimento de promessa e não vê resultado para que realmente o Brasil tenha uma perspectiva de sair deste engodo que foi essa terceira eleição do presidente, que não cumpre com seus compromissos e, ao mesmo tempo, a sociedade já cansou dessas promessas aí eternas sem ter responsabilidade com o quadro fiscal do país. Governador Helder, o irmão do senhor participa do governo, ministro, o senhor apoia o governo. Como é que o senhor enxerga essa posição do governador Caiado, dizendo que foi um engodo a eleição do presidente Lula 3? Bem, Júlia, boa noite a você, boa noite ao Ronaldo Caiado, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Certamente existem diferenças ideológicas que devam ser respeitadas dentro da democracia e de um país que deve valorizar a pluralidade de opiniões. O Caiado analisa a parte vazia do copo. Eu parto do princípio de que o Brasil tem melhorado, comparando estes últimos 3 anos com os últimos 4 anos que o Brasil viveu. Primeiro, pela valorização de princípios necessários, que é a democracia, o fortalecimento das instituições, a estabilidade e a previsibilidade no nosso país. É necessário que nós possamos deixar de olhar para assuntos periféricos que compõem muito mais o enredo ideológico e enfrentar os reais problemas do nosso país. Problemas como desemprego, problemas como o custo de vida da população, problemas logísticos que possam tornar o Brasil mais competitivo, justiça tributária, que possamos fazer com que aqueles que ganham mais possam pagar um tributo maior, enquanto aqueles que pagam menos, que ganham menos, possam pagar tributos a menor. E um exemplo disso, inclusive, este importante avanço que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. É fato de que houveram avanços, o Minha Casa Minha Vida mesmo foi retomado, não havia sido construída uma casa sequer nos últimos 4 anos. Neste momento já tem mais de 2 milhões de unidades contratadas, investimentos na malha rodoviária. O Brasil praticamente não pavimentou novas vias e neste momento avança fortemente na recuperação da sua malha estradal. Estamos na menor taxa de desemprego da história do nosso país, tiramos o Brasil da miséria, nós tínhamos retornado para o mapa da miséria com mais de 10 milhões de brasileiros voltando a passar a extrema pobreza, e isto são méritos que devam ser registrados. Portanto, eu não comungo da tese de que existe terra arrasada. É fato
que nós temos muitos desafios para o Brasil. O Brasil precisa crescer muito, precisa enfrentar ainda problemas reais da vida da sociedade, mas compreendo que na boa política, na construção coletiva daquilo que nos une, e acho que isso que deve ser posto de maneira muito clara. Nós devemos valorizar menos aquilo que nos desune e centrar esforços coletivos no que é necessário e fazer um grande esforço em favor do Brasil, e é isto que eu defendo e busco colaborar com a gestão do presidente Lula, e é o que eu defendo particularmente de que o MDB deva fazer. É impressionante como tentam pintar desastre como sucesso. Falam de estabilidade, mas o que se vê é descontrole, gasto sem limite e uma economia na UTI. A ilusão dura pouco quando o brasileiro percebe que o preço da propaganda é pago com o suor do seu bolso. Nos momentos atuais. Governador Caiado, há uma antecipação da eleição? A oposição está colaborando, entre aspas, para isso? Júlia, o governador Helder entrou numa tese que é exatamente a minha especialidade na área da saúde. E a realidade é que a gente sabe muito bem que esse hemograma que será feito nos próximos meses, o quadro vai estar um quadro muito mais grave. Porque o Helder é um gestor. E ele sabe que não tem como você ter um governo que gasta de uma forma irresponsável, que constrange o ministro da Fazenda, que hoje não opina em nada no governo. Ele hoje só segue a cabeça do maqueteiro, que é o ministro de Comunicação. Ele hoje, o ministro, não teve condições sequer de ir aos Estados Unidos, porque não tem como explicar esse aumento de gastos, rompendo o arcabouço fiscal. A deterioração do quadro do país é cada vez maior. A proporção dívida-PIB se aumentando e com projeções de chegar a 90% da dívida PIB até o final de 2026. É um colapso completo. O governo prometeu baixar juros, não baixou, não vai ter como baixar. Então, quer dizer, olha, alegar que este é um sintoma, eu diria ao meu colega Helder que, na verdade, isso é um pré-sintoma de um prognóstico de UTI grave. Sem dúvida nenhuma, ele estará aí, da maneira como ele tem levado, com essa política consumista, populista, desenfreada, sem respeito ao equilíbrio fiscal do país, tá certo? Colocando em risco o prestígio do país mundial, ele estará num quadro extremamente grave no decorrer do próximo ano. É isto que ele não aprendeu já no seu terceiro ano de governo. Quem antecipou o processo eleitoral não foi a oposição. Quem antecipou o processo eleitoral foi exatamente o presidente Lula, que só este mês injetou mais de 8 milhões e meio só em rede social. Ou seja, ele perdeu o controle completo. Ele está andando pelo país. Qual é a meta do governo? Quais são as propostas do governo? Só café requentado. É PAC, é Minha Casa Minha Vida, que não tem obra alguma. As obras do PAC e do governo Lula, para você ter uma ideia, o presidente do TCU demonstrou agora que 50,7% das obras estão paralisadas no Brasil. Eu não tenho nenhuma obra. Não tem não, porque o PT Nacional entrou contra mim. Eu tenho 4 obras paradas agora, porque o PT Nacional do governo do Lula entrou contra as minhas obras lá em Goiás. 4 obras. O resto todas estão funcionando. Então, o quadro futuro do Lula, você pode ter a certeza absoluta, ele vai perder as eleições. Por que ele vai perder as eleições? Porque nós teremos 4 ou 5 candidatos no primeiro turno. Ele queria um só, para ele usar a máquina para triturar este candidato. Nós teremos 5 candidatos ou 4 candidatos. Aí, o que chegar no segundo turno são só 21 dias. Nós ganharemos esse processo tranquilo. Isto aí é um blefe, ou seja, a candidatura do Lula, ela está sendo alavancada muito mais por rede social do que junto à população. É um fake. É um fake, vai perder as eleições, não tenha dúvida. É a motivação do sentimento da população brasileira que não quer ele mais como candidato a presidente. Governador Helder, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O governador Caiado fala que Lula vai perder a eleição e cita a política econômica atual como um dos maiores problemas do governo. Júlia, seria estranho se o Caiado pensasse diferente. Até porque ele é pré-candidato à presidência da República e ficaria, por óbvio, absolutamente antagônico ele como candidato à presidência da República, achar que já na largada já há um vencedor concorrente. Eu entendo que o cenário ainda é absolutamente inicial, temos ainda um ano pela frente, o governo neste momento vive um processo de recuperação de imagem.
os números que apontam as políticas sociais do governo devam ser analisadas com muita cautela. As pessoas que passaram a acessar o Bolsa Família, as pessoas que saíram da condição da miséria extrema, as pessoas que estão acessando programas importantes, certamente fazem com que o governo possa sim ser competitivo. Eu aprendi com um homem experiente, Júlia, a gente usa esse termo no Pará, que governo é igual cobra, até morta mete medo. Portanto, com um ano antes da eleição, achar que há uma inviabilidade num governo, primeiro, que tem um líder popular, que certamente é o maior líder popular da história contemporânea do Brasil. Um homem experiente, que tem um partido político com concordâncias ou discordâncias, um partido político que tem capilaridade, que tem capacidade de diálogo com a sociedade e que há um reconhecimento por parte de uma parcela importante. Portanto, eu compreendo absolutamente e respeito, e Caiado sabe do carinho que ele tem, mas entendo que é absolutamente prematuro um diagnóstico com tanta antecedência que possa ser visto como algo neste momento, prever o resultado do processo eleitoral. Acho que ainda tem muita água para correr debaixo da ponte, acho que ainda tem muitas ações que devam influenciar. Agora mesmo, Júlia, este debate com os Estados Unidos. Se eventualmente o governo brasileiro conseguir extrair alguma vitória desta polêmica criada por membros da direita brasileira, que imputaram ao Brasil uma taxa nos níveis que foram colocados por interesses que não são públicos, que não são coletivos, que são pessoais, inevitavelmente que este ativo será mais um ponto que coloca o presidente Lula como um player importante e absolutamente competitivo. Vou pegar esse gancho do senhor, governador Helder, até para passar para o... Busquei alternativas para a solução com a Venezuela. Que é uma declaração que nós sabemos muito bem da vinculação e da cópia do Lula com a Venezuela. Eles são irmãos, tá certo? Siameses. O Lula e o Chávez, o Lula e o Maduro, eles são da mesma forma, entende? Que às vezes não tiveram nem a gentileza de reconhecer a Maria Corina agora como sendo a Nobel da Paz. Veja bem a que ponto chega. Eu disse e repito, se eu fosse presidente da República, tá certo? Se tem um deputado no Congresso está falando mal do governo lá nos Estados Unidos, na Europa, onde fosse, não é possível que toda a chancelaria minha e que um presidente da República, de um país da relevância do Brasil, não pode ser recebido por um presidente americano. Então, o que eu disse é o seguinte, que isto que o Lula quis, o que ele provocou também, foi exatamente para ter esse gesto, para que ele pudesse, a partir daí, dizer, olha, eu sou patriota. Patriota como? Se nós temos 60 milhões de brasileiros vivendo sob o comando dos faccionados. Não sou o Caiado que está falando, é a Universidade de Cambridge. 60 milhões de brasileiros sob a tutela do narcotráfico no Brasil. As pessoas não têm acesso e nem condições de terem o direito de ir e vir. Este é o maior problema, Júlia. E eu acredito mais, Júlia. Eu acredito que essa discussão com o Lula na eleição de 2026 será no campo moral. Porque você vê que as pesquisas mostram que o brasileiro é família, o brasileiro é religioso, o brasileiro acredita em Deus, então o brasileiro acredita na honestidade. Então, quando uma criança perguntar ao pai, mas você vai votar no Lula, que roubou a Petrobras, todos os escândalos de corrupção, ficou preso, agora está assaltando aposentado. Então, se nós estamos no seu programa discutindo o futuro, não é possível que não discutamos o futuro do ponto de vista da moralidade, do exercício da presidência da República. A cadeira da presidência da República tem uma liturgia própria. A cadeira da presidência da República não aceita uma pessoa que não tem estatura moral para poder estar ali à frente de um país que já foi tanto assaltado e penalizado e que a grande discussão do tema de 2026, eu concordo com você, o primeiro é o ponto de vista moral. Quando o país afunda em dívidas, promessas velhas e maquiagem fiscal, não dá mais para tapar o sol com a peneira. O governo diz que está tudo bem, mas o povo sente o contrário. O alerta foi dado. O rumo que o Brasil segue não é de progresso, é de colapso anunciado.